Muita adrenalina e cenas de ação de tirar o fôlego. É isso que você vai encontrar nesse filme. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos conversar sobre Mad Max Estrada da Fúria. Max, o nosso herói dessa história, é capturado pelo tirano Immortan Joe e logo se vê em uma grande perseguição envolvendo Furiosa, uma então aliada desse tirano. É uma jornada de muita violência, carros ultra estilizados e bastante explosão. Mad Max Estrada da Fúria, lançado em 2015, conta com direção de George Miller, que provavelmente você conhece por ter conduzido a trilogia original de Mad Max, que também é muito aclamada, mas muitos consideram que ela caiu um pouco o nível e foi perdendo fôlego ao longo de seus lançamentos. Mas George também é responsável por Happy Feet, sim, o filme do Pinguim que Dança, e de uma das sequências de Baby, o Porquinho Atrapalhado. Então vocês logo percebem que se trata de um diretor um tanto quanto versátil, que passeia desde um filme pós-apocalíptico recheado de ação até uma comédia com bichinhos falantes. E eu quero iniciar essa crítica com um ponto que eu vejo muitos mencionando ao se referir a Mad Max Estrada da Fúria, que é a sua simplicidade da trama, da história. Afinal, de fato, a gente tem aqui um enredo um tanto quanto simplista. São personagens, melhor dizendo, que vão do ponto A ao ponto B, fugindo de um adversário muito poderoso que quer os matar. E a grande questão aqui é que, por mais que exista essa suposta simplicidade e falta de complexidade, a gente tem uma dificuldade técnica tremenda para a condução dessas sequências que a gente vai assistir. É um filme de grandes momentos de ação, com set pieces de fato muito bem coreografadas e filmadas, que exigem um tremendo cuidado da direção, da fotografia, do design de produção, da continuidade e do trabalho sonoro. É um filme muito complexo de ser realizado, por mais que, novamente eu diga, a história, a trama, pareça simplista. E é muito comum você ver por aí na internet pessoas desmerecendo esses filmes que possuem, digamos assim, a ação pela ação, como por exemplo a franquia John Wick, que tem uma ação muito bem executada e seu foco não está necessariamente em contar uma história complexa, rebuscada ou emocionalmente tão carregada. E aí, até entrando nessa dificuldade que foi executar Mad Max, eu muito coloco os créditos aqui nessa figura do George Miller que eu já citei como diretor. Afinal, ele teve muito cacife ali para bancar uma série de decisões artísticas um tanto quanto ousadas e que muito encarecem, inclusive, a produção e a dificultam, tornam mais complexo todo o trabalho de logística e entrega. Ele, por exemplo, é um diretor que muito se utiliza dos efeitos práticos. A gente tem aqui muitas sequências de explosão que foram de fato filmadas e depois complementadas por um trabalho de computação gráfica. E esse é outro ponto sensível que a gente precisa tocar, porque eu vejo hoje muita gente valorizando, ou melhor, hipervalorizando essa utilização dos efeitos práticos e muitas vezes negando os efeitos digitais gerados em computador, quando na verdade o que essas pessoas estão fazendo é basicamente escondendo o trabalho de muitos profissionais. Enquanto você diz, por exemplo, que Mad Max Estrada da Fúria é um filme que investe totalmente no prático, um filme super palpável, crível, real, que foi filmado em locações e nem teve CGI, mas na realidade teve muito CGI, teve muito chroma key, teve muito profissional dessa área envolvido. E você negar isso para apenas destacar o uso dos efeitos especiais práticos aqui é você apagar toda essa galera. E eu de forma alguma vou fazer isso aqui, não é à toa que eu estou enaltecendo essa integração. Existe uma interseção entre o prático e o digital
que é muito bem executado. E isso demandou muito trabalho do George Miller, junto de sua equipe, para saber como seria filmada cada uma das tomadas do filme, tomando assim as melhores decisões possíveis. Essa sequência aqui o CGI vai ter que intervir. Essa sequência aqui a gente consegue fazer de efeito prático totalmente. Essa sequência eu acho que a gente pode mesclar. Vai rolar essa explosão, mas no fundo vai ter uma tela verde. Isso é sensibilidade do diretor ao ver o seu material e saber como vai entregá-lo. E aí eu já entro naquele discurso um tanto quanto batido aqui nesse canal. Esses recursos de computação gráfica nada mais são do que técnicas. E técnicas são meios para a realização de um fim. E esse fim é o filme. Não dá para se avaliar uma técnica solta, jogada no espaço. Você precisa ver a aplicação prática dela em algo. E ainda nessa toada é muito interessante perceber que por mais que o diretor opte por filmar muita coisa de fato em locação, muita coisa real, e traz um senso de fato mais palpável à obra, uma textura, um peso maior, mas ele não abandona a estilização. Existem planos aqui onde ele abraça a fantasia por completo e não tem medo ou não tem vergonha dos seus efeitos. Ele joga o bonecão ou de fato um objeto 3D muito claramente feito em computação na tela sem nenhum receio. E muito do que faz a gente abraçar isso nesse filme é a direção saber o momento certo de usar a estilização, de usar esses recursos. E ainda sobre a ação, para além desse trabalho de integração, eu adoro as coreografias, são muito bem pensadas, e a inventividade do George Miller para pensar uma série de conceitos que vão rodear aqueles carros. A identidade visual de cada coisa ali é muito bem marcada, é muito bem trabalhada. Eu gosto de como ele traz um espírito um tanto quanto aventuresco, de uma interação constante dos personagens com objetos de cena para a construção da ação. Então o tempo todo a gente vai ter alguém se pendurando num caminhão, jogando alguma coisa que vai prender num lugar específico, que vai servir de um trampolim em outro momento. A gente tem aqueles caras pendurados numa vara que vai mudando de lugar, eles vão saltando, indo, voltando, puxando uma pessoa, jogando de um carro pro outro. É uma pegada meio Indiana Jones, sabe? Aquela ação que tem a interação constante com o cenário. E sendo bem sincero, eu sinto falta de ver um pouco mais disso no cinema de ação contemporâneo. Não é à toa que os filmes que fazem isso muito me ganham. Duro de Matar é um exemplo, a franquia John Wick é outro exemplo, Operação Invasão é um ótimo exemplo também, por mais que seja um filme menos conhecido desses que eu citei. E para além dessa discussão do efeito prático versus o efeito digital, sobre a fotografia do filme, preciso destacar o trabalho de cor empregado aqui e de movimento. É uma fotografia que constantemente está trabalhando esse conceito, através do vento, através do próprio veículo que os personagens vão conduzir, através do fogo, através da fumaça. E com a constância dessas movimentações, ele emplaca uma espécie de ritmo visual muito interessante que conecta, liga todas as cenas, todos os takes do filme. Combinado a isso, ele traz uma fotografia de cores muito vivas e contrastantes. A gente ali, por exemplo, tem um laranja muito avermelhado, sempre colocado ao lado do azul do céu. E isso, obviamente, nos evoca uma série de sensações. O laranja aqui, combinado com a areia, me traz um calor, me traz uma sede, eu sinto aquela aridez. Enquanto o azul, de certa forma, me relembra que a gente tá no nosso mundo e, para além disso, nos dá uma certa esperança, algo a conquistar para além da imensidão do deserto. E quando você combina esse trabalho da fotografia com o trabalho sonoro, aí sim o nível sobe ainda mais. Aqui a gente tem a utilização tanto de músicas diegéticas como de músicas não diegéticas que vão ditando muito do ritmo do filme. Nas sequências de ação, elas são imprescindíveis. E para além do ritmo, ditam também o tom
das cenas. Em algumas a gente fica um pouco mais aflito, na ponta da cadeira, mais tensos. Existe um clima de maior suspense. Em outros momentos o clima é mais de um épico, de algo grandioso que a gente está vendo. Quase que um evento único, uma luta num coliseu. Assim como, quando necessário, ele abaixa bastante o tom e investe em algo mais intimista para explorar, por exemplo, um drama. E aí a gente vai ter para carregar isso ao longo do filme 3 nomes principais. Tom Hardy, que vai interpretar o Max, o nosso herói caladão, um personagem de pouquíssimos diálogos, pouquíssimas falas. Vamos também ter Furiosa, interpretada por Charlize Theron, uma personagem super badass, que inclusive vai ganhar um spin-off logo mais. Eu vou ver o filme assim que puder e vou trazer a crítica para o canal também assim que puder, então fica de olho aí. A construção psicológica dela é muito legal, as motivações que a cercam e, é claro, todo o seu visual. Ela é muito fodona. E o terceiro personagem é o Nux, interpretado pelo Nicholas Hoult, que em breve vai estar aí vivendo o Lex Luthor no novo filme do Superman, dirigido por James Gunn. E ele, de certa forma, é uma ferramenta do filme para que a gente entenda um pouco melhor a mitologia daquele mundo, que tem uma religião própria, uma devoção própria, e também para que podemos entender um pouco melhor o vilão, o Immortan Joe, que vai estar ali o tempo todo os perseguindo, mas vai ter tempo de tela um tanto quanto reduzido. Então um personagem que sabe um pouco mais sobre ele, um pouco mais sobre o seu modus operandi, é interessante para que haja essa construção mesmo em sua ausência. Mas então, já indo para os finalmente e fazendo minhas considerações finais, Mad Max Estrada da Fúria é um daqueles filmes eletrizantes. Você vai imergir naquela história e vai do começo ao fim, praticamente sem interrupções, em uma sequência de eventos que vão te tirando o fôlego. É mesmo uma trama simples, uma história nem um pouco mirabolante, mas muito bem contada através de um primor técnico espetacular. A direção de George Miller aqui exala uma segurança, ele ousa em muitos momentos, em pouquíssimos ele passa do tom. E quando passa, ainda assim eu vejo um valor e ainda assim eu gosto, por mais que eu sei que vai incomodar uma galera. E para além disso tudo, no que diz respeito à franquia, Fury Road trouxe um novo fôlego para Mad Max, que eu particularmente adoro e quero ver uma série de outras produções ambientadas nesse mundo. Em breve a gente vai ter Furiosa, com Anya Taylor-Joy vivendo uma versão mais jovem da Furiosa de Charlize Theron, e eu particularmente estou muito hypado, estou muito empolgado. Mas e você? Quais as suas expectativas para Furiosa? Me conta aqui nos comentários, aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube te avisa. Agora, para finalizar, compartilha com os amigos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tanto faz em qualquer lugar ou em todos eles. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!